A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Periférico, realiza FliBH, Festival Literário Internacional 2021, Virando a Página. Livre leitura tecendo amanhãs, 10 a 20 de agosto. Programação virtual e gratuita em fli.pbh.gov.br. Atlas, Literatura Digital Brasileira. Márcia Maria Cruz entrevista Rejane Rocha. Classificação livre. Recurso de acessibilidade Libras. Olá, bem-vindo, bem-vinda à quarta edição do Festival Literário Internacional de Belo Horizonte. É um festival bienal e o tema deste ano é Virando a Página, Livro e Leitura Tecendo Amanhãs. A realização é da Fundação Municipal de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte e do Instituto Periférico. A curadoria é da Madu Costa e da Ana Elisa Ribeiro. Nosso festival ele acontecerá entre os dias 10 e 20 de agosto, com a transmissão no YouTube, Facebook e Instagram. A Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, lançou em 6 de maio a primeira versão do Atlas da Literatura Digital Brasileira, o www.observatoriodigital.ufscar.br. Um esforço de pesquisa dedicado a mapear, organizar, preservar e tornar pública a produção literária digital do Brasil. A iniciativa é parte do projeto Repositório da Literatura Digital Brasileira, encabeçado pelo grupo de pesquisa Observatório da Literatura Digital Brasileira. Foram mapeados, até o momento, mais de 120 obras, para as quais foi feita a descrição taxonômica, que envolve a definição de nomenclaturas e informações específicas sobre a obra, como ano, autor, hiperlinks, gênero, descrição, dispositivos nos quais pode ser acessada, dentre outras informações dessas obras. O esforço também inclui um levantamento bibliográfico de material crítico publicado a respeito dessas obras no Brasil. Nós vamos conversar com a professora Rejane Cristina Rocha, que é doutora em estudos literários e professora da Universidade Federal de São Carlos e que coordena o projeto Repositório de Literatura Digital Brasileira. Bem-vinda, Rejane. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria que você começasse nos contando o que motivou a incursão pela literatura digital. Por que desse interesse? Onde surge o interesse pela literatura digital? Então, Márcia, há muito tempo, há tempo suficiente para eu não querer dizer quando, eu estudo a literatura brasileira contemporânea. Na verdade, é um tema de pesquisa meu desde o mestrado e depois incursionei no doutorado também pela literatura contemporânea e tenho trabalhado com isso há bastante tempo. E me parecia incontornável nessa contemporaneidade absolutamente digital em que todos nós estamos imersos, pensar um pouco a respeito da literatura nesse contexto, né? Se a gente entende que a cultura digital ela é inescapável, né? A partir das minhas percepções de pesquisa, eu nem imagino mais estar dentro ou fora do digital. O fora do digital já é inconcebível, né? Todos nós estamos imersos na cultura digital. Eu ficava sempre me perguntando, então, bem, como é que será que a literatura está reagindo, está sendo criada, está sendo produzida, está sendo lida, está circulando, está sendo valorizada dentro desse contexto que é o contexto da cultura digital. Então surge daí meu interesse, né? Ainda no início da minha carreira aqui na UFSCar,
é que surge essa ideia de um projeto para pensar a literatura nesse contexto digital. A literatura digital especificamente, porque eu faço essa diferença, né? Uma literatura é que a literatura no contexto digital e uma literatura digital. A literatura digital especificamente, ela surge como um tema de pesquisa um pouco mais recentemente, né? Quando eu vou fazer então um pós-doutorado, há alguns anos atrás. E é então que me vem esse tema de pesquisa e de onde surge também a ideia do repositório. Maravilha. Rejane, a gente sempre associa a literatura ao suporte livro, né? Sim. Mas se a gente pensar um pouco do ponto de vista da evolução, né, da tecnologia, da linguagem, o livro ele é uma tecnologia do século XVIII, né? Ou talvez antes, você até me diga exatamente, né? Quando a gente fala da evolução da prensa de Gutenberg, depois disso a gente já teve uma outra revolução, que é a revolução da imagem, né, com a fotografia, com o cinema, e depois mais uma revolução, que é essa era digital, que é a era que nós estamos, né? Então, na verdade, a gente associa a literatura, né, a produção literária, a um suporte, então, que, digamos assim, já foi não superado, né, mas depois dele nós já tivemos vários outros, né? Então, a primeira coisa que eu queria que você falasse um pouco dessa revolução tecnológica, revolução dos suportes, né? E como isso, de alguma maneira, impacta na literatura. Ok, é uma pergunta excelente e complicada, bastante complexa. Vou tentar organizar aqui meu pensamento. Você falou certo, né? A popularização da imprensa e olha só, a institucionalização do que a gente chama de literatura até hoje, né? O que nós valorizamos como literatura, o que nós estudamos como literatura em termos disciplinares, né? Ela coincide com a popularização da imprensa, que é justamente século XVIII. Isso significa dizer, Márcia, que os nossos principais gêneros literários, né? Os nossos principais parâmetros de avaliação dos textos literários, os nossos modos de ler literatura, estão absolutamente relacionados com essa tecnologia. Você usou a palavra tecnologia, eu acho o máximo você ter usado essa palavra, porque a gente esquece que o livro é uma tecnologia, né? A gente está tão imerso nessa cultura, que é a cultura do impresso, e a gente naturalizou de tal maneira o uso dessa tecnologia que o livro ele é quase transparente, né, para nós quando a gente está com o livro na mão e para os estudiosos de literatura sobretudo, né? São poucos os estudiosos, são poucas as correntes críticas que vão olhar para o suporte livro como parte constituinte da construção de sentido daquele texto, né? Justamente porque se naturalizou esse suporte como o suporte paradigmático para o literário. O Chartier vai dizer que há uma desmaterialização da textualidade, né? E me parece que é bem isso que acontece. Eu sou fã da tecnologia livro, eu acho muito difícil que ela desapareça, né? Mas é inegável que nós estamos vivendo novas formas de produzir textualidade, novas formas de fruir a textualidade e, por causa disso, também novas formas de legitimação e de avaliação das textualidades, entre essas textualidades, a textualidade literária, né? O que eu tenho visto, o que eu tenho percebido, tanto das minhas pesquisas a respeito da literatura digital, mas também de outros interesses de pesquisa que eu tenho, que dizem respeito à literatura nessa contemporaneidade digital,
O que nós temos visto é que não existe uma superação. A tecnologia digital, pelo menos em termos de literatura, ela não supera ou ela não substitui a tecnologia livro. O que a gente pode entender é um movimento de convivência. E eu acho que é isso que é interessante a gente observar. Porque nesse movimento de convivência é a partir dos resultados dessa convivência entre uma materialidade, que é a materialidade digital, e outra materialidade, que é a materialidade impressa, que nós vemos surgir coisas novas, interessantes e diferentes. E eu acho que é para isso que a gente precisa começar a olhar. E quando você fala dessa materialidade, né, essa literatura digital, né, e não a literatura num contexto digital, né, você faz essa diferenciação. Essa literatura digital, então, ela prescinde desse suporte livro, digamos Isso, assim, né? isso, justamente. E nós temos um marco para essa produção, que a gente pode dizer que teve o início, né? Ou no Brasil a gente tem uma obra inaugural, alguma coisa nesse sentido? É legal você fazer essa pergunta, porque é justamente um tema do meu próximo projeto, né? Encerrado este, né? Que se encerra em fevereiro do próximo ano. O que falta a gente olhar no Brasil, me parece que é justamente isso, né? É a periodização dessa, vamos pensar, uma história da literatura digital brasileira. Os marcos, Márcia, quando nós estamos falando dessa relação entre literatura e tecnologia digital, você já deve imaginar que os marcos, né, nós herdamos de países e de Sim, produções literárias tecnologicamente desenvolvidos, sim. né? Não é o nosso caso. Nós vivemos num país que é um país da periferia do desenvolvimento tecnológico, né? Então, o que a gente tem observado muito é que, enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, que me parece que é realmente o país que, de certa maneira, organizou o campo, organizou as terminologias, organizou o próprio conceito de literatura digital, né? Muitos estudiosos vão pensar a literatura digital, né, a partir mais ou menos lá da final da década de 80, início da década de 90, né? Outros estudiosos vão dizer que isso a gente pode encontrar antes da internet, por exemplo, né? Quando os primeiros computadores começaram a surgir, os primeiros experimentos computacionais começaram a surgir antes mesmo até do computador pessoal. Mas os marcos, eles estão localizados mais ou menos por aí, né? Meados da década de 80, início da década de 90. No Brasil, é claro, né? Toda a nossa história é outra. A nossa história com os dispositivos tecnológicos é outra, e a nossa história e nossa tradição literária também são outras, né? Por causa disso, me parece que ainda não há, no Brasil, um marco inaugural, né? Isso não está dado. Veja, até maio, você bem relembrou, né? Até maio, nós não conhecíamos sequer o conjunto da nossa literatura digital brasileira, né? Quem organiza esse conjunto da literatura digital brasileira é esse arquivo, então, que a gente acabou de inaugurar e que, enfim, ainda tem muita coisa para ser feita, mas é a partir daí que a gente começa a descobrir algumas coisas interessantes. Se eu tivesse que te dizer dos pioneiros, né, eu diria que é muito importante o papel que teve, por exemplo, Augusto de Campos, né, um poeta concreto que lá no comecinho da década de 90 começa a fazer experimentos de poesia concreta no ambiente digital, né? E a criar coisas novas e também a transcodificar obras que eram previstas para a materialidade impressa, e ele começa a brincar com a materialidade digital. Mas esses marcos, esses dados dos pioneiros e tudo isso, essa é uma história que está para ser contada, pelo menos aqui no Brasil. E eu acho que é urgente que nós contemos essa história, que é a nossa história,
né? Que pode ter semelhanças, que pode ter aproximações com a história da literatura digital norte-americana e europeia, etc., mas tem especificidades. E são especificidades que estão relacionadas à maneira como nós lidamos com os dispositivos tecnológicos, como esses dispositivos tecnológicos entraram, né, na produção cultural no Brasil e que tem a ver também com a nossa tradição literária. Eu li alguns textos em que você faz uma reflexão sobre o próprio conceito de literatura digital, dizendo que a gente, é claro, né, você vai ter como referência, né, o conceito norte-americano, mas que era necessário um conceito que desse conta da produção nacional, né, da nossa produção. Você deixava isso bastante claro, né? E aí eu gostaria que você falasse, então, desse conceito, né, do seu entendimento, da sua, do que até o momento, né, vocês cunham como literatura digital a partir desse contexto que vocês encontraram nesse mapeamento que é o Atlas, né? Então, a gente tem, desde o início, né, do mapeamento, ainda lá em 2018, quando nós começamos a mapear essas obras, a investigar que obras são essas, onde é que elas estão circulando, quem são os seus autores. Desde lá do início, a gente trabalhava com, então, o conceito de literatura digital que prevê, vamos pensar assim, 2 caminhos de compreensão, ou 2 caminhos de realização. Uma produção literária que faz experimentações com o código digital, né? E um outro tipo de produção literária que faz experimentações com o meio digital. Acho que se eu der um exemplo fica mais tranquilo, né? Então, no primeiro caso, nós temos autores que, por exemplo, vão criar softwares ou vão programar softwares para construir a partir disso as suas obras, né? Tem um mineiro muito importante, que é o Álvaro de Andrade Garcia, né? Juntamente com o Lucas Junqueira, por exemplo, que criaram o software Managana, que é importantíssimo em termos da história da literatura digital brasileira. Então, era necessário um software que fosse capaz, né, de produzir a literatura digital. Então, isso que nós estamos pensando em experimentação com o código, vamos pensar assim, né? Gosto desse exemplo porque ele me parece muito paradigmático. Mas nós também temos outros autores e outras obras que, ao invés de criar softwares ou modelar softwares existentes, usam a digitalidade a partir do seu uso como meio. Quais são os meios digitais? Vamos pensar nas plataformas que já existem, né? Então, por exemplo, nós temos uma plataforma pronta, que é a plataforma do Blogger. Nós temos uma plataforma pronta, que é o Instagram. Nós temos uma plataforma pronta, que é o Facebook. E alguns autores estão fazendo uso dessas plataformas que já estão prontas para criar as suas obras nessas plataformas. Mas atenção, não como uma maneira de divulgar suas obras que poderiam ser divulgadas e poderiam ser publicadas em outros contextos, mas não, fazendo uso das especificidades de construção, da materialidade dessas plataformas para, por exemplo, contar uma história, né? Para, por exemplo, criar um romance no Instagram. Sim. E fazendo uso do que é aquela materialidade, o que é o Instagram, quais são os recursos que ele faculta para uma criação literária, por exemplo. Eu acho que olhar para esses dois eixos da criação da literatura digital é importante. O que nós temos percebido? O que percebemos ao longo do nosso mapeamento e também fazendo um estudo, enfim, da fortuna crítica e tudo mais? Que existe, Márcia, já, eu acho que eu posso arriscar e dizer isso, um cânone, né, da literatura digital,
né? Ou, pelo menos, uma parcela da literatura digital que é mais popular, ou mais bem avaliada, ou mais valorizada, que é essa literatura, que é essa produção literária, que trabalha com os softwares, que trabalha com os códigos. E nós temos, assim, ainda me parece, uma dificuldade em compreender como é que os autores que trabalham com o meio digital podem ser pensados como autores de literatura. E isso me parece um problema. E volto na nossa especificidade de país da periferia do desenvolvimento tecnológico, né? Nossos autores de literatura digital raramente sabem programar. O que, aliás, não é um problema só dos autores de literatura digital, né? Eu não sei programar, não sei se você sabe, mas é muito raro que no Brasil a gente encontre alguém que saiba programar, né? Nós não temos, por exemplo, uma disciplina na escola não tem em um que os alunos... letramento, né? Exato, é disso que se trata. Então, o que nós temos? Nós temos autores que empenham a sua criatividade onde é possível eles trabalharem. Sim. E onde é que é possível que eles trabalhem, então, se eles não sabem programar? Nas plataformas que estão prontas, que estão aí para ser usadas para outras funções. E aí tem uma coisa que o Arlindo Machado fala que eu acho fenomenal quando ele está falando de arte e tecnologia, né? Sim. Que ele diz, o que esses autores estão fazendo? Eles estão desprogramando as técnicas. Eles estão desprogramando esses espaços que eram espaços que, a princípio, não deveriam ser usados para a produção de literatura, mas que estão sendo, então, hackeados para produzir literatura. Se a gente não olha para essa produção literária que está mais ao nosso alcance, né, nós estamos deixando de lado uma parcela importante da produção literária digital brasileira. Então, eu acho que é importante a gente olhar para esse universo também, não só para as obras que trabalham experimentando com o código, mas também para as obras que trabalham experimentando com o meio digital. E é muito legal, né, pensar o aspecto de hackear, né, de você dar um uso diferente, subverter um código, né, uma plataforma que tem um uso esperado, né, um uso Exatamente. específico. Exatamente. E me parece, assim, tão interessante, porque quando isso acontece, não é só aquele meio que está sendo hackeado, mas a relação que se estabelece entre o leitor, o usuário daquela plataforma, com a plataforma em si. Então, tem um romance do Instagram que eu gosto demais. Então, fala de romance, fala de conto, a gente está sempre tentando se apegar a essa nomenclatura, a essa terminologia, né, que já faz parte do campo. Enfim, é uma outra discussão essa. Mas existe uma obra, vamos colocar assim, uma obra do Instagram que se chama 2019 Não Passa, que é das minhas preferidas, muito recente, né, 2019, né? E visionária, inclusive, né? Visionária, né? Não passa mesmo, né? Não passa mesmo. E o que o autor está fazendo ali, né? Ele está, então, usando o Instagram, publicando seriadamente capítulos de uma obra, usando, por exemplo, a marcação da geolocalização como um recurso narrativo, usando as legendas das imagens do Instagram como um recurso narrativo. Isso tudo é muito interessante. Agora, veja que coisa incrível. O que eu acho sensacional? É você sentada no seu sofá, olhando o seu Instagram, 1000 coisas, 1000 imagens, e de repente entra no seu feed um texto literário, né? Isso desestabiliza a lógica dessa plataforma, né? Isso desestabiliza a minha relação com essa plataforma. Eu acho isso muito legal. Eu acho que é muito interessante de analisar.
E você disse dessas categorias que a gente usa, na verdade, até para entender essa produção literária, que tem a ver com o romance no suporte do livro, né? Toda essa nomenclatura que a gente utiliza para falar da literatura, que talvez não seja mais adequada para falar sobre essa produção. Mas eu vou cometer esse erro, porque Não é um erro. você pode até me ajudar, inclusive, assim, porque quando eu dei uma olhada no Atlas, eu achei que tinha uma presença grande de poetas, né? Assim, Sim. dos que foram catalogados, né? Eu identifiquei vários poetas e fiquei pensando, inclusive, né? Dessa questão com a poesia concreta, né? Eu vi uma proximidade muito grande, né? Muito. E aí, quando você fala desse marco, né, do Augusto de Campos, né? Então, eu pensei que, de fato, tem essa relação, né, de pensar a palavra nessa dimensão visual da palavra, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque agora, quando você trouxe essa referência do Instagram, porque eu fiquei pensando muito como que a prosa entrava, né? Que eu conseguia visualizar a literatura digital nesse campo da poesia concreta, mas do romance, da prosa, eu ficava em dúvida se esse ambiente digital era propício para essa produção ou se a gente tinha que falar de outra coisa, né? Uhum. É interessante você ter falado isso, porque quando a gente estava pensando na taxonomia, nos conceitos que a gente ia usar para fazer a descrição das obras, né, para dar as informações, os metadados e tudo mais no Atlas, a gente ficou muito no impasse com relação a usar essa terminologia, né? Prosa, poesia, narrativa, enfim, como são algumas obras não se encaixam em nenhuma das duas terminologias e, ao mesmo tempo, poderiam se encaixar nas duas terminologias. Nós acabamos optando por usar essa terminologia justamente para que o Atlas pudesse ser um espaço também propício para quem não entendesse nada de literatura digital. Então, um leitor de literatura que encontra um arquivo como o Atlas, né? O que ele pode querer procurar? Ele pode querer procurar, deixa eu ver quem é que escreve prosa, eu quero ler uma narrativa digital. Eu quero ver poesia digital. Então, a gente achou que eram terminologias que nos ajudavam a receber melhor, né? A pessoas curiosas pela literatura digital, mas não especialistas. E isso que você notou, que nós temos um número grande do que a gente poderia chamar de poesia, né? Foi algo que nos saltou aos olhos logo no comecinho do nosso mapeamento. E agora, em maio, também foi lançado o arquivo de literatura digital latino-americana, né? Da qual o Atlas também faz parte, né? E nós, dando uma breve olhada pela cartografia latino-americana, a gente percebe que trata-se de um fenômeno que é latino-americano. Na América Latina, há mais poesia digital do que prosa, do que, por exemplo, romances hipertextuais. O que nos diferencia da produção norte-americana, por exemplo? Eu não tenho dados, né, em termos de quantidade, mas pela fortuna crítica que a gente consulta a respeito da literatura digital, a gente vê que a criação de hipertextos foi muito importante no início da criação da literatura digital norte-americana. E aqui no Brasil a gente tem poucos exemplares de hipertextos, por exemplo, da década de 90. Estou lembrando de uma novela hipertextual que é o romance Tristeza, né? Que se constrói a partir do hipertexto. E aí a gente sempre fica se perguntando, Márcia, por quê? Né? De onde será que vem essa incorporação da poesia, né?
como um tipo de expressão literária tão importante para a literatura digital. A gente tem algumas hipóteses, né? Eu acho que a relação com a poesia visual e com o concretismo, especificamente, é um dado importante, né? Eu acho que, e aí seria interessante pensar nessa articulação, né? Como é que isso se relaciona também com uma outra coisa que aí não é literária, digamos assim, mas é da relação com os dispositivos e com os softwares. A popularidade que o Flash, né, que é esse software de edição de vídeo, imagem, e que possibilitou, né, o Flash morreu, possibilitou que os poetas lidassem com a palavra verbal, a sonoridade, o movimento, a imagem, tudo numa mesma obra. E o Flash foi muito popular no Brasil, né? No final da década de 90 e no início dos anos 2000. E me parece que o Flash ele deu um grande impulso para a criação de poesia digital no Brasil. Mas veja, tudo isso que eu estou te falando são hipóteses, né, que a gente tem conseguido desenvolver a partir desse mapeamento que foi realizado pelo Atlas, mas que são hipóteses que só poderão ser confirmadas, me parece, em outras pesquisas, né, de pesquisadores que agora olhem para essa literatura que foi reunida no Atlas e possam nos dar respostas a esses questionamentos. Regiane, você fala do Flash e essa existência desse software, na verdade, até de alguma maneira determinou os desdobramentos do projeto, não é isso? Porque o Atlas tem o propósito de fazer o mapeamento, né, de reunir essa produção e, pelo que eu entendi, o fato do software ser algo obsoleto fez com que vocês pensassem também numa outra proposta, que é o repositório, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, né, de armazenar essa produção, né, tendo em vista essa obsolescência do software, né? Eu acho que esse problema, né, quem trabalha com literatura digital, e não só literatura digital, eu acho que artes digitais, de maneira geral, né, está sempre assim, no fio da navalha, né? Então, você um dia está estudando uma obra e ela está lá e você está escrevendo sobre ela, e no outro dia você entra no mesmo site e ela não está mais naquele lugar, né? Ela desapareceu. E isso diz respeito, isso tem relação, me parece, claro, com a obsolescência dos softwares. A gente sabe, né? Todo mundo que tem um celular sabe que chega uma hora que os programas não rodam mais, que você tem que atualizar, que a memória acabou, que você tem que comprar outro aparelho, enfim. De maneira bastante objetiva, o que a gente pode dizer é que o tempo do capitalismo informacional, né, o tempo do mercado dos dispositivos digitais não é o tempo da literatura, né? Então existe esse embate. Nós vamos estar sempre assim no fio da navalha entre a obra estar disponível e a obra não estar disponível. E o que é sempre um problema também, porque e aí a gente faz o quê? Essa foi a grande questão no início do projeto, né, da construção desse arquivo. Porque a gente pensava assim, não, a gente tem que preservar. A gente vai dar um jeito, o que tiver fora do ar a gente vai reconstruir, a gente vai restaurar, a gente vai colocar no ar de novo. E a gente se perguntava, tá, mas até quando? Então tá, a gente reconstrói uma obra que estava num software X, por exemplo, Flash, que desapareceu, reconstrói em HTML, tá, mas quanto tempo vai demorar para que esse outro software, exato, essa outra linguagem se torne obsoleta novamente? Por isso que a gente optou no Atlas por uma estratégia de preservação que parece low-tech,
mas é o que tem sido feito, assim, nos grandes museus que trabalham com obras tecnológicas, por exemplo, né? Que é o processo de documentação. O que a gente pode fazer, por enquanto, é documentar. A gente documenta da melhor maneira possível, e você, no início da apresentação, né, você já descreveu qual é o procedimento de documentação que nós adotamos, né? Então, captar imagem, captar vídeos, entrevistar autores, recolher fortuna crítica, fazer a descrição taxonômica, estudar criticamente as obras, isso também é uma estratégia de documentação, né? E quando a gente estava mapeando, a gente começou a perceber a quantidade de obras que nós tínhamos de literatura digital brasileira em flash, e o Chrome e o Mozilla já começavam a dar para a gente aquele recadinho. A partir de 2020, no final de 2020, o Flash deixará de existir. E realmente aconteceu, né? Agora a gente tem alguns plugins que estão conseguindo ler as obras em Flash para alguns computadores. A gente tem emuladores que estão dando bons resultados, algumas obras que já estavam totalmente indisponíveis. Por exemplo, uma revista inteira de poesia digital, que é a revista Artéria 8, ela tinha ficado totalmente indisponível no início desse ano, e os editores conseguiram emular a revista a partir de um emulador específico, e a revista está no ar novamente, né? Mas é sempre isso, a gente está sempre correndo atrás de não deixar que as coisas desapareçam. E quem trabalha com literatura digital tem que lidar com isso. Por quê? Porque é deste ambiente, é desta cultura, né? A efemeridade. A gente se conforma com isso? Não, a gente não se conforma com isso. Mas também não dá para fazer milagre. O que a gente faz é tentar documentar de todas as maneiras possíveis para que as gerações no futuro, se não tiverem acesso à obra, tenham pelo menos acesso a uma documentação que informe o que era a obra, como ela funcionava, como que o leitor lia a obra, que dispositivos eram necessários para fazer a leitura e assim por diante. Regiane, você concedeu uma entrevista para o Observatório Digital e nesta entrevista você fala que a experiência, né, de fruição dessas obras a fruição, a experiência estética é bastante diferente, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa experiência, né? Como é essa relação com a literatura digital, né? Assim. Eu sempre... Essa é uma questão tão interessante, né? Porque é diferente. É diferente de quê? É diferente de ler literatura no livro, né? E aí, algumas pessoas equivocadamente dizem assim: mas então é mais fácil para a juventude. Me parece, é muito curioso, é algo que eu tenho observado, sobretudo agora, recentemente, que eu ministrei uma disciplina sobre literatura digital, né? E conversando isso com os alunos, a gente começou a perceber isso, que ler literatura digital não é ler livro, obviamente, a gente não precisa nem dizer, né? Mas ler literatura digital também não requer as mesmas competências ou não mobiliza os mesmos protocolos de leitura que a leitura em tela de maneira geral. Então, não é porque o jovem passa o dia inteiro no Instagram, no Facebook ou no WhatsApp que ele vai ser um bom leitor de literatura digital. Por quê? A gente estava falando antes do 2019 não passa, né? Sim. Qual que é o movimento do leitor no feed do Instagram? É o movimento de rolagem da tela, infinito, né? Essa tela infinita, que a gente faz no feed do Instagram, que a gente faz no mural do Facebook, né? E muito rápido e muito, de certa maneira, inconsequente, né?
E a literatura digital, ela vai exigir do leitor um outro tipo de movimento. Não é o de rolar a tela, é de parar. Quando eu falo que existe um hackeio, é um hackeio no uso também, Sim. é nesse sentido. É necessário parar, é necessário olhar, entender a articulação que está sendo feita entre a imagem, entre a legenda, clicar na geolocalização para entender que aquilo tem uma finalidade narrativa, pensar, parar, pensar, fruir. Então, o leitor de literatura digital, ele traz dos protocolos de leitura do livro algumas competências, dos protocolos de leitura na tela outras competências, mas ele tem que criar competências específicas para a leitura de literatura digital, né? Que seja, então, capaz de ter um tempo específico, que não é o tempo das redes, de leitura nas redes, de maneira nenhuma, mas ter também a possibilidade de articulação de múltiplas linguagens, que é algo que o livro não necessariamente nos exige. Então, acho Regiane, que é isso. mas aí a gente tem uma encruzilhada, eu acho. Sempre tem. Porque essa competência para literatura, para leitura, em grande medida a gente aprende na escola, né? Nas nossas disciplinas de literatura. É nesse momento que você cria essa. Você, inclusive, aprende essa taxonomia que você disse, né? Diferenciar uma coisa da outra, saber a questão de estilo, né? Uma série de habilidades e competências que te fazem, inclusive, ter uma relação gostosa na leitura, né? Que faz a fruição ter sentido, né? Quando você domina esses códigos, quando você tem um certo letramento ali sobre aquele processo, que você entende Isso, essa produção. Mas a isso. literatura digital não é ensinada na escola, pelo menos eu acho que não. Não sei se isso Não, é não, diferente. não mesmo. Não mesmo. Nem nas universidades, eu diria, hein? Assim, com raros casos, então, que a gente conhece algumas universidades, algumas iniciativas de alguns pesquisadores que estão levando para a sala de aula dos cursos de letras, por exemplo, né? Cursos sobre literatura digital. Nós estamos, você falou numa encruzilhada, né? Eu acho que nós estamos num portal, sabe? Sim, Eu acho absolutamente necessário que os alunos tenham letramento literário e que os alunos tenham letramento digital. sim. Duas coisas separadas. A literatura digital talvez nos possibilite unir esses dois tipos de letramento, né? Sim. Talvez isso seja interessante, pensar estratégias de ensino da literatura digital que nos possibilite chegar ao aluno, chegar aos estudantes, construir um leitor apto para lidar com o digital e com o literário ao mesmo tempo. O que a gente tem, assim, é chato dizer isso, mas acontece com frequência, né? As coisas são entendidas de maneira absolutamente separadas. Então, o que é literatura não pode ter relação com plataformas digitais, Sim. não tem, sabe? Existe, inclusive, às vezes, uma resistência dos próprios professores em relação a lidar com a literatura digital. Então, me parece que é isso. Nós estamos num portal, a gente precisa atravessar esse portal. E eu acho que a literatura digital, ela, em sala de aula, pode vir a propiciar a articulação desses distintos letramentos que são tão importantes e que a gente tem trabalhado de maneira isolada em sala de aula. Me parece tão interessante pensar que é possível usar a literatura para pensar criticamente as redes sociais, para pensar criticamente a plataformização, para pensar criticamente a questão dos dados. É possível fazer isso. E a literatura digital está aí para ser explorada nesse sentido. Me parece que está dado. Agora é questão da gente começar a trabalhar. Essa sua resposta me direciona para 3 perguntas. Na verdade, eu tinha uma, porque a gente estava seguindo para o encerramento, mas
me surgiram outras duas, né? Então, a primeira delas, né, quando você fala dessa ser esse portal, né, esse momento de mudança de face, de atravessar, né, de um local para o outro. Com essa pandemia, a gente teve uma aceleração de vários processos, né, que nós já tínhamos tecnologias disponíveis, mas a gente não usava. Inclusive, a nossa entrevista dessa maneira como a gente está fazendo aqui, mediada, remota, né, é muito em função desse momento que a gente está vivendo de pandemia, né, e que fez com que a gente reduzisse os nossos contatos presenciais. Então, a primeira pergunta é nesse sentido: se essa mudança advinda com essa reorganização da vida, né, das experiências, a partir dessa experiência remota com a pandemia, se isso, de alguma forma, impulsiona esse portal, né, a travessia desse portal que você nos apresenta, né? Eu não sei se necessariamente, mas eu gostaria de ser um pouco mais otimista. O que eu tenho visto, o que nós temos visto, todos nós que estamos, então, fazendo tudo mediado, né? A partir da mediação das telas e dos serviços digitais, né? Eu tenho visto que nós temos incorporado isso tudo de maneira muito acrítica, às vezes, né? Eu não estou dizendo que me desgosta de estar aqui, por exemplo, em casa, mas ao mesmo tempo em Belo Horizonte. Sim. Não é disso que se trata, né? Eu acho que ótimo que temos essa possibilidade, ótimo que tenhamos esses recursos, né? Que nos possibilita, então, manter um contato mediado, mas ainda assim um contato. Mas eu acho que a gente precisa lidar com um pouco mais de cuidado com os nossos dados, né? Então, digamos assim, esse uso predatório que as grandes empresas de tecnologia fazem dos nossos dados, essa discussão que não se coloca, as mudanças de termos de uso, né? Recentemente o WhatsApp teve uma mudança importante nos termos de uso, pouca gente falou disso, a gente ouviu na mídia e tudo mais. A gente vê, por exemplo, que na escola muitos professores estão trabalhando via WhatsApp com os seus alunos e os dados dos alunos, dos professores estão indo Sim. todos para essas grandes corporações. Então, isso tudo me parece um pouco preocupante. Eu acho que nós tínhamos, como sociedade, que pensar de maneira um pouco mais crítica e política a respeito dessas questões, né? E não ir apenas incorporando alegremente essas plataformas e esses recursos como se eles fossem neutros. Eles não são neutros. E o que eu acho interessante da literatura digital, quando faz uso dessas plataformas e recursos, é que as obras e os autores nos mostram justamente isso. Olha, esses recursos, esses dispositivos, eles não são neutros, eles têm implicações na maneira como o nosso contato se estabelece com as outras pessoas. Isso é um dado importante para pensar. Então, é claro, existe, Márcia, uma aceleração na popularização desses recursos e no uso desses recursos. Mas em que isso implica numa apropriação consciente e crítica desses recursos? Eu acho que é aí que está o problema. A outra questão tem a ver com o primeiro ponto que você levantou na entrevista, né? Que é esse nosso atraso tecnológico, essa nossa desigualdade, né? O fato da gente ter uma diferença de acessos, né? E isso foi bastante mostrado, apresentado, né, durante esse processo de pandemia, né? Por exemplo, Sim. no processo escolar, né? Algumas crianças que não tinham computador, que não tinham sinal de internet, que às vezes era necessário subir numa árvore para conseguir um sinal de internet, né? Então, assim, um acesso muito desigual à tecnologia, né?
Sim. Eu queria saber se esse acesso desigual interfere na visibilidade dessa literatura digital, né? Faz com que ela tenha um alcance reduzido dentro da potencialidade que teria caso a gente tivesse uma distribuição mais equânime desses recursos tecnológicos. Márcia, eu acho que tem um impacto incrível não só na visibilidade, mas na produção, na divulgação, na circulação dessas obras, né? É isso que você falou, trata-se de uma desigualdade inacreditável, o país é desse tamanho, a realidade daqui é diferente da realidade daí, que é diferente da realidade do meu aluno que vem de uma outra região do país, e todas essas distintas realidades dentro do Brasil são muito diferentes da realidade dos países desenvolvidos, né? E eu acho que isso impacta na produção da literatura digital. A gente já falou, então, né, que os autores no Brasil nem sempre têm aptidão, têm formação para lidar com a criação de softwares e de softwares específicos para a criação literária, né? Isso tem relação com a maneira como as pessoas podem usar essas obras, fruir essas obras, conhecer essas obras, né? Muitas das obras do Atlas, por exemplo, não rodam de maneira nenhuma no celular. E se a gente vai olhar, né, o maior acesso de internet no Brasil se dá por redes móveis. E muitas dessas redes móveis, né, são exclusivas para acesso às redes sociais. Alguns planos de celular, né, quando você contrata, eles te dão acesso gratuito a Facebook, Instagram e WhatsApp. Então, muita gente acha que internet é isso, né? E claro que isso impacta na possibilidade de um aluno meu, daqui de São Carlos ou de outra região do país, conhecer a literatura digital, entender o que ela é, como ela funciona e de que maneira ela se relaciona com a literatura brasileira que não é digital, com a nossa tradição literária. Então, é um dado, né? A gente tem que lidar com ele. E eu acho que lidando com ele que a gente consegue entender um pouco melhor as especificidades da nossa produção. Então, não é à toa que os nossos autores estão optando por escrever obras no Facebook, no Instagram e no Twitter. Porque eles sabem que é ali, né? É ali que os leitores vão chegar. Então, eu acho que é um pouco isso. Entender essa desigualdade de que a gente estava falando nos ajuda a entender as nossas especificidades. E aí a pensar que talvez na literatura digital brasileira há gêneros que ainda não foram previstos, né? Há gêneros literários digitais que ainda não foram previstos, que ainda não foram trabalhados, que ainda não foram pensados, que ainda não foram produzidos, justamente porque eles estão condicionados a essa questão do acesso, da disponibilidade, da popularização e etc. E aí a pergunta que eu fiquei pensando o tempo todo é se esse público da literatura digital tem uma questão geracional. A gente pode fazer esse recorte geracional, assim, tem um público mais jovem, mais, sei lá, tem uma faixa etária de consumo? É uma ótima questão, mas eu não tenho a menor ideia. Sabe por quê? Sabe por quê que é difícil de responder essa questão? E aí eu acho que tem a ver também com a compreensão do que é a literatura digital brasileira como campo. Sim. Enquanto, por exemplo, Estados Unidos, que está sempre aqui, né, com a gente, porque, enfim, eles são pioneiros e organizaram o mesmo campo. Enquanto nos Estados Unidos, desde a década de 90, havia editoras especializadas na publicação de hipertextos, por exemplo, ou seja, especializadas na publicação de literatura digital, no Brasil, se você for olhar o Atlas, você viu 100% das obras mapeadas, elas são gratuitas. Sim. Elas não têm uma mediação editorial. Fica tudo a cargo do autor.
o autor programa, o autor escreve, o autor às vezes tem um amigo que programa e o amigo ajuda, o aluno que ajuda a sintetizar o som, o vídeo, e ele coloca no site pessoal dele, mantém isso com os recursos dele e só. Então é muito difícil a gente saber, por exemplo, em termos editoriais, a gente poderia dizer, se houvesse uma editora, a gente poderia dizer, olha, quem mais compra literatura digital é a moçada dos 20, sei lá, são os millennials, talvez, não sei. Mas a gente não tem como saber, né? Então, é muito difícil da gente ter essa previsão. Eu não sei se há um recorte geracional. O que é possível saber, por enquanto, Márcia, é que a literatura digital no Brasil tem um público restrito, ainda. Né? Pelo menos essa literatura digital mais valorizada, que a gente estava falando antes, né? Ela ainda tem um público restrito. Quem é esse público? Os próprios escritores, os pesquisadores, os estudiosos, né? Então, me parece que é uma tarefa fazer a literatura digital circular, né, para um público maior. Claro, isso vai esbarrar em todas as questões que você já colocou, de desigualdade de acesso e tudo mais. Mas eu acho que é um pouco por aí. Esse também é o nosso portal. Rejane, então, devido a essa conclusão nossa, eu acho que a gente tem que cada vez mais divulgar o observatório. Então, vou falar para quem está nos assistindo. O endereço é www.observatoriodigital.ufscar.br. E, para encerrar, eu queria que você desse algumas dicas para as pessoas que ainda não tiveram contato com a literatura digital e que desejam fazê-lo, né? Como começar, né? Então, claro, eu vou puxar a sardinha para o meu lado e dizer, você vai entrar lá no Observatório da Literatura Digital Brasileira, né, nosso site, vai clicar na aba Atlas da Literatura Digital Brasileira, e ali você vai encontrar uma possibilidade grande de filtros para navegação. Então, a gente já falou de 2, né? Então, você pode, por exemplo, eu quero saber prosa. Eu quero saber poesia. Não, eu quero saber o que tem lá do Álvaro Andrade Garcia, que é um poeta mineiro importante, pioneiro na produção da literatura digital, por exemplo. Você também pode buscar a partir do nome do autor. Eu quero saber o que tem lá que foi feito em Flash. Você também pode filtrar por software em que foi produzido. Não, eu quero saber o que tem de mais antigo. E você pode filtrar por data. Eu acho que é isso, é explorar, né? Ter. E eu acho que isso talvez seja a dica mais importante, né? Ter disposição e disponibilidade de ser confrontado enquanto leitor. Seja enquanto leitor de livro, seja enquanto leitor de telas. A literatura digital vai te confrontar enquanto leitor e vai te colocar numa zona de insegurança. E eu acho que essa zona de insegurança se vence com curiosidade. Então, esse é o convite que eu deixo e eu acho que é a melhor dica que eu posso dar. A gente agradece muito, né? O FLI BH agradece essa conversa maravilhosa. Nós estamos falando aqui do Instituto Periférico, né? Que é a organização que está conduzindo esse processo, né? E convido as pessoas que nos assistiram nessa entrevista que sigam com a nossa programação, que assistam às outras entrevistas também. E agradecemos imensamente esse trabalho que vocês estão fazendo do grupo de pesquisa, né? Que é um trabalho extremamente importante, é um trabalho essencial para que a gente atravesse esse portal, né? Márcia, muito obrigada. Eu quero agradecer imensamente o convite. Foi ótimo conversar com você e foi ótimo estar aqui. Muito obrigada. Então, até a próxima entrevista. Aguardamos você aqui nos nossos canais
e durante toda a programação da FLI BH nessa 4ª edição.